Parece que um monte de coisas estão acontecendo por aí, pelo Brasil, como se fosse uma espécie de limpeza de lixo, né? A retirada de lixo. Aqui a gente vai apresentar duas notícias sobre o Arthur Lira e sobre o Campos Neto, os dois grandes inimigos atuais do Brasil, porque atrapalham, emperram o andamento de um governo que quer melhorar a vida do brasileiro, como o governo Lula. Vamos então, hoje, na rapidinha das notícias, dia 26 de junho de 2023, já à noite, sim, mas para você que nos assiste, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente da hora em que assista este vídeo, e vamos ver o que é que as notícias nos dizem sobre estes dois grandes bandidos que tentam entravar, em nome da Casa Grande, em nome das elites, o progresso para a grande parte do povo brasileiro. Vamos lá para as notícias. A primeira delas vem da revista Piauí. E aqui tem, desde o dia 1º de junho, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, está inquieto. Naquela data, agentes da Polícia Federal realizaram uma operação de busca e apreensão nos endereços do principal auxiliar do deputado, Luciano Cavalcante, e do motorista do auxiliar, Wanderson Ribeiro Rosino de Jesus. Agora, a Piauí teve acesso a relatórios da PF sobre a busca e apreensão, e a situação de Arthur Lira tende a se complicar. No endereço do motorista Wanderson de Jesus, os agentes apreenderam um caderno caixa mostrando saldos, repasses, destinatários e datas. As anotações manuscritas que estavam dentro de um Corolla referem-se aos meses de abril e maio deste ano. O nome Arthur, que os investigadores suspeitam referir-se ao deputado Arthur Lira, aparece 11 vezes e vem acompanhado dos maiores valores, que totalizam pouco mais de R$265 mil. Somando-se todos os depósitos anotados, o total dos repasses chega a R$496 mil. E aqui a gente tem, portanto, a notícia do Piauí, do jornal Piauí, no dia de hoje. Aqui está as anotações financeiras de abril e maio que a Polícia Federal já enviou para o STF, no sentido de fazer as investigações do Arthur Lira, que naturalmente tem foro privilegiado, e toda ação contra ele só pode ser feita através, claro, do STF. E aqui está o nome do Arthur. Arthur para lá, Arthur para cá, e uma saraivada de depósitos. Aqui é a reportagem do Breno Pires, retificando, foi a reportagem do dia 25 de junho de 2023, às 13 horas e 5 minutos. Portanto, Breno Pires fez a reportagem em 25 de junho de 2023, às 13 e 5, portanto, notícia de ontem. Vamos para outra do Arthur Lira, que está em apublica.org. Ex-mulher de Arthur Lira o acusa de violência sexual. Pela primeira vez, Juliane Lins afirma ter sido vítima de estupro em 2006. Foi uma reportagem publicada, um material publicado em 21 de junho de 2023, às 17h28, tendo Alice Maciel como responsável por esta publicação. Investigações exclusiva da agência pública se debruçou sobre o processo judicial baseado na Lei Maria da Penha, que envolve diretamente o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, e sua ex-esposa Juliane Lins, que o acusa agora de violência sexual. Vejam, minha família, diz a ex-mulher do Arthur Lira, a Juliane Lins, minha família vai saber exatamente o que aconteceu. Eu não quero mais viver com isso, carregar isso na minha história, disse em depoimento a repórter Alice Maciel. E olha só, é tão pesada a narrativa da Juliane Lins que aqui no material disponível na internet, diz, este material contém relatos de suposta violência sexual. As denúncias podem causar incômodo em algumas pessoas, mas são narradas na reportagem pelo interesse público. Portanto, esta reportagem do Agência Pública, que está disponível na internet, quem quiser procure, ex-mulher de Lira o acusa de violência sexual, pode procurar com este título, reportagem publicada em 21 de junho de 2023, 17h28, e publicação sob responsabilidade de Alice Maciel, que entrevistou Juliane Lins, a ex-esposa, a ex-companheira do Arthur Lira, que sofreu, segundo diz ela, por parte do Arthur Lira, violência sexual. Bem, vamos agora ao outro bandido do Brasil, o Campos Neto, o neto do Roberto Campos, da época da ditadura militar no Brasil, o chamado Bob Fields, que acreditava que os ricos tinham que ter privilégios porque eram eles que tinham dinheiro no país e empregavam pessoas. Portanto, tudo para eles, nada para ninguém. A mesma filosofia que segue o seu neto, hoje presidente do Banco Central. E olha só que engraçado. A Fórum publicou que houve um erro contábil de 1 trilhão. E isto pode tirar Campos Neto do BC. Já pensou? Um erro contábil de 1 trilhão. Como é que se erra a contabilidade em 1 trilhão? Processo de 2019 aberto no Tribunal de Contas da União aponta roubo trilionário e é estudado pelo governo com a possível brecha para ganhar disputa sobre queda da Selic. E olha como ele sorri tão bonito, né? Uma carinha de bandido, muito bem engravatado, perfumado. O Rafael Sanz publicou
essa reportagem, que está em Economia da revista Piauí, hoje, 26 de junho de 2023, às 18h58, notícia fresca, portanto. Já é de conhecimento público a insatisfação do governo Lula com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, em relação à manutenção da Selic em 13,75, que foi anunciado no dia 22, a última quinta-feira. Desta vez, aliados de Lula no Congresso Nacional estuda a possibilidade de utilizar um processo aberto em 2019 no TCU, Tribunal de Contas da União, que aponta um erro contábil de 1 trilhão como a brecha para retirar o presidente da autarquia. O processo apura as inconsistências apontadas à época pela Controladoria Geral da União. O rumo trilionário se refere ao balanço do Banco Central naquele mesmo ano, 2019. Isso soa para vocês familiar? O que aconteceu em 2019? 2019, o início de um certo desgoverno? Para os auditores do TCU que avaliaram os dados advindos da ação, a documentação analisada não refletia a situação patrimonial, o resultado financeiro e nem o fluxo de caixa do BC, conforme relatório publicado. Muito interessante esta gente honesta, esta gente de família, esta gente da pátria, esta gente de Deus, que faz sumir 1 trilhão de reais do Banco Central, bem no começo de um certo desgoverno, que é o desgoverno Bolsonaro. É um início de semana promissor, nada mais promissor do que ver estes dois bandidos já aí com, quem sabe, a prisão à vista, fazer sumir do Banco Central 1 trilhão de reais. Um erro contábil? O CGU diz que não há erro contábil, senão desaparecimento deste dinheiro. E a gente vê como o Brasil está cheio de quadrilhas. Interessante que essa cifra de 1 trilhão de reais foi exatamente a cifra que acusaram o Lula de ter roubado do Brasil. Ou seja, eles estavam dizendo, quem sabe, né? É uma possibilidade. Através de jogos semióticos, de mensagens subliminares, nós vamos roubar 1 trilhão. Porque o que eles dizem que os outros fizeram ou vão fazer, são eles próprios que fazem. Esta quadrilha nazifascista que se instaurou no Brasil, a partir de Temer, que se consolidou no governo de Bolsonaro e que agora está se tentando desmantelar. E as notícias a cada dia são mais surpreendentes. Mais surpreendentes. O Campos Neto está encurralado. Não tem muito para onde correr, porque se for por esses 1 trilhão desaparecidos, ou se for por incompetência, já por solicitação, tanto por deputados como senadores, junto ao Conselho Monetário Nacional, para que Lula peça que o Senado o demita, com 41 votos isso será possível. E quanto a Lira, o outro grande bandido, o que se quer presidente real do Brasil, tornando Lula um presidente apenas virtual, uma rainha da Inglaterra. Bem, está aí agora às voltas não só com acusação de violência sexual, coisa que foi subtraída da opinião pública, que foi silenciada, que foi retirada porque Lira não deveria ter sido considerado elegível há muito tempo, está agora ressurgindo porque a Juliane Lins está se sentindo segura, já que as coisas estão com ventos de mudança no país para denunciar este bandido, este violentador. E também, claro, a robótica, a famosa robótica em que Alagoas seria o grande centro produtor, o grande centro de estudo de robótica, com os seus equipamentos distribuídos pelas escolas. Os alagoanos iam se tornar experts em robóticas, mais do que talvez o pessoal aí dos países que pesquisam sobre o assunto. E, claro, os penduricários que estão à volta aí com esses 400 e tantos mil reais que são colocados assim na conta do Lira, de forma inocente, né? Bem, vamos ver se a polícia dá em cima de um, e também, quem sabe, do outro, a se investigar, ambos sejam presos, e o Brasil comece a fazer limpas e limpas, levas e levas destes lixos humanos, que Temer, não vamos esquecer, Temer e o Bolsonaro, principalmente o Bolsonaro, colocaram em cargos de grande responsabilidade para o país, o que levou o país a esta derrocada durante 6 anos, e que Lula, a sua equipe, o seu governo está tentando levantar novamente em termos da dignidade, não só para nós, não só para o plano interno da nação, como para o mundo. Então, seguimos na luta contra esta bandidagem, sem descanso. E é preciso que você, que também quer se engajar nesta luta, possa valorizar o trabalho dos perfis de esquerda, dos canais de esquerda, para que eles possam divulgar essas coisas, porque a mídia oficial não divulga. Ela não fala, ela se cala. Porque ela sabe que esses representantes, esses vassalos da Casa Grande, junto à economia do país, à política do país, eles têm que continuar sendo acobertados, têm que se blindar todos esses crimes que eles cometem, porque é a esperança que a Casa Grande, que as elites brasileiras têm de continuar a nos explorar. Tenho dito e repetido esta proposta. Nós estamos numa luta de classes. Não se trata mais somente da luta de capital e trabalho no modelo marxista. Estamos numa luta entre elites exploradoras, elites que são capitalistas, financeiristas, sanguessugas que não querem trabalhar, não querem produzir, e um povo que tenta trabalhar e produzir, mas é explorado à guisa de uma posição neo-escravagista.
gerada por um neoliberalismo exacerbado, exploratório e predatório para a vida dos brasileiros e de grande parte da população do planeta que tenta viver, ou melhor, sobreviver da forma mais digna possível. Então, ficamos aqui, um abraço e até outra oportunidade.